Boa noite mais uma vez, você que está chegando agora. Esse é o nosso momento de oração, orando com a palavra. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos o Espírito Santo sobre nós. Peçamos a presença e a ação do Espírito Santo neste momento sobre nós, na certeza de que Ele vem, na certeza de que Ele vem, na certeza de que Ele age, na certeza de que Ele manifesta o seu poder. Aí na sua casa, o Espírito Santo vem. Aí na sua casa, no seu coração, na sua vida, o Espírito Santo desce e age. Vamos orar, meu povo. Pedir o Espírito Santo sobre nós agora. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Queridos irmãos e irmãs, eu estava meditando, pensando qual palavra hoje Deus queria nos falar. E o que eu poderia apresentar hoje para vocês? Que palavra apresentar hoje para vocês aqui? Falar. Mas o que veio mais forte ao meu coração foi a gente retomar o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje tem muito a nos falar. Eu sei que você já pode ter lido, meditado o Evangelho de hoje, mas eu tenho certeza de que Deus vai continuar falando ao teu coração por meio desse Evangelho. Esse Evangelho que se encontra em Mateus capítulo 8, versículos 23 a 27. Mateus 8, 23 a 27. Se você estiver com a sua Bíblia e quiser acompanhar. Mateus 8, 23 a 27. É o Evangelho do dia, é o Evangelho de hoje. Que, como eu dizia, é um Evangelho muito forte. A palavra de Deus é muito forte, meu povo. Eu não canso de repetir aquilo que vocês já sabem. A palavra de Deus é viva. E ela tem um poder eficaz que age nas nossas vidas. Que age nas nossas vidas. Mas eu queria ler para vocês agora para a gente começar este momento meditando e rezando com a palavra de Deus. E o Evangelho diz assim: depois disso, entrou no barco e os seus discípulos o acompanharam.
E nisso houve no mar uma grande agitação, de modo que o barco era varrido pelas ondas. Ele, entretanto, dormia. Ele, entretanto, dormia. Os discípulos então chegaram-se a ele e o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Estamos perecendo. Disse-lhes ele: Por que tendes medo, homens fracos na fé? Por que tendes medo, homens fracos na fé? Depois, pondo-se de pé, conjurou severamente os ventos e o mar, e houve grande bonança. Os homens ficaram espantados e diziam: Quem é este, a quem até os ventos e o mar obedecem? Quem é este, a quem até os ventos e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vai compartilhando essa live, para que essa palavra possa chegar em muitos corações, possa atingir muitas almas, muitas vidas. Como eu dizia, essa palavra, esse evangelho de hoje, ele é muito forte. Ele fala da tempestade acalmada. Ele fala da tempestade acalmada. E eu queria aqui ressaltar alguns pontos deste evangelho. Alguns pontos que me chamam muito a atenção, que com certeza vão nos ajudar nessa nossa meditação, nesse momento de oração com a palavra de Deus. E eu tenho certeza que essa palavra hoje vai te fortalecer, vai te fazer crescer na fé. Uma das primeiras coisas que este evangelho, e que eu queria ressaltar neste evangelho, é quando logo no início, no versículo 23, diz que Jesus entrou no barco e os seus discípulos com ele. Jesus entra no barco e os seus discípulos entram com ele. O primeiro ponto é o barco. O que significa o barco? O que significa o barco? O barco aqui é a comunidade dos fiéis. O barco aqui é a comunidade cristã. O barco aqui é a igreja. Somos nós, meu povo. Nós que estamos no barco de Cristo, que é a igreja. No barco de Cristo, que é a igreja. Então, essa barca de Jesus é a igreja. Ela é a comunidade dos fiéis. São os cristãos. É a igreja. Deus abençoe, Robinho. É a igreja. Só que no versículo seguinte já fala sobre a tempestade. E aqui tem um detalhe muito interessante. Quando se fala da tempestade, nós estamos falando de algo que causa medo.
Nós estamos falando de algo que causa medo. Assim como causou na vida dos discípulos, os discípulos ficaram com medo daquela tempestade. Ficaram com medo. E eu começo perguntando uma coisa para você. O que te causa medo? O que tem te causado medo? Parece uma coisa muito óbvia, né? Padre, eu estou com medo dessa pandemia. Padre, eu estou com medo dessa situação. Padre, eu estou com medo desse vírus. Mas é uma pergunta interessante, importante. O que te causa medo hoje? O que te causa medo hoje? No versículo 24, diz assim: E nisso houve no mar uma grande agitação. E aqui eu chamo a atenção para uma outra coisa muito importante. Na Bíblia, quando se fala do mar, o que significa o mar na Bíblia? O mar, na Bíblia, diz respeito ao mal. O mar na Bíblia diz respeito ao mal. Ou seja, tudo aquilo que se opõe a Deus. Tudo aquilo que se opõe a Deus. E é por isso que naquela outra passagem, quando fala de Jesus que caminha sobre o mar, quer mostrar o quê? Quer mostrar que Jesus tem o domínio sobre tudo. Quer mostrar que Jesus tem o domínio sobre todo o mal. Ele caminha sobre as águas. Ele anda sobre as águas. Nenhum mal está acima de Jesus. Nenhum. Portanto, o mar na Bíblia diz respeito ao mal. Tudo aquilo que se opõe a Deus. Agora, quando a gente pensa no mal, a gente compreende, a gente sabe que o mal, ele sempre tenta nos atingir. O mal sempre tenta e sempre tentará nos atingir. Só que, qual é o detalhe do Evangelho? É que o Senhor está no barco. O Senhor está no barco. O Senhor está no barco. Jesus também estava. Isso aqui, meu povo, é uma coisa tão óbvia, mas que muitas vezes a gente não percebe. É algo que a gente não consegue apreender. Jesus também estava em meio àquela tempestade. Pensando em nós, quando nós enfrentamos as nossas tempestades, quantas vezes nós julgamos que estamos sozinhos? Nós pensamos que nós estamos sozinhos, abandonados, em meio àquela tempestade que nós estamos enfrentando. Jesus está no barco. Jesus também estava em meio àquela tempestade. Quem estava em meio àquela tempestade não era só os discípulos, era Jesus também. Da mesma forma acontece conosco. E quando a gente enfrenta as tempestades da vida, nós não estamos sozinhos, você não está sozinho. Quantas vezes nós somos tomados por pensamentos negativos e até pensamentos incrédulos, e nós alimentamos esses pensamentos e até dizemos que nós estamos sozinhos em meio a todo esse sofrimento, em meio a toda essa dor, a toda essa situação difícil, em meio a essa tempestade. Nós nos sentimos muitas vezes na solidão, sozinhos. O medo nos cega. Só que eu repito para você,
na tempestade da sua vida, Jesus também está presente. Que você repita isso para você, para si mesmo. Na tempestade da minha vida, Jesus está presente. Diga isso para si mesmo. Diga isso para si mesmo. Na tempestade da minha vida, Jesus está presente. Jesus está presente. Eu não estou sozinho diante da tempestade, em meio à tempestade. Jesus está presente. Agora, um outro detalhe do Evangelho. Um outro detalhe do Evangelho é quando o Evangelho diz logo em seguida: os discípulos chegaram-se a ele, a Jesus, se aproximaram de Jesus. Olha só, meu povo, como a palavra de Deus nos leva já diretamente à oração. Os discípulos, em meio àquela tempestade, diz o Evangelho, chegaram-se a ele, chegaram-se a Jesus. E o despertaram, dizendo: salva-nos, Senhor, estamos perecendo. Estamos perecendo. É interessante que o Evangelho diz que Jesus estava dormindo, né? Em meio àquela tempestade toda, os discípulos morrendo de medo e Jesus lá tirando uma soneca. Quantas vezes nós pensamos que Jesus está dormindo em meio às nossas tempestades? Quantas vezes nós temos um sentimento ou um pensamento como se Deus estivesse ausente? Às vezes é tanta dor, é tanto sofrimento, que parece que Deus está ausente. Em meio àquela tempestade que você está enfrentando, às vezes você, não é verdade, mas é o que você sente. Como se Deus estivesse ausente. Mas eu digo para você, Ele não está ausente. Ele está presente. Mas o detalhe qual é? Em meio à tempestade, o que é, meu povo, que nós precisamos fazer? O que é que nós precisamos fazer em meio à tempestade? Justamente o que os discípulos fizeram, achegaram-se a Ele. Os discípulos chegaram-se a Ele. E é o que você também precisa fazer. Se achegar a Jesus, se aproximar dele com confiança, se aproximar dele com fé, com total abandono, com total entrega, com total confiança, porque ele está presente. Porque ele está presente. Os discípulos chegaram-se a ele e o despertaram dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Estamos perecendo, Senhor. Imagina esta cena. Imagina esta cena. Os discípulos, em meio àquela tempestade toda, gritando para Jesus: Senhor, acorda. Senhor, faz alguma coisa. Senhor, faz alguma coisa, estamos morrendo, Senhor. Quantas vezes, meu povo, é esta a situação em que nós nos encontramos? Talvez alguém aqui hoje tenha se sentido assim. Quantas vezes esta sensação de estar morrendo, de estar perecendo? Quantas vezes o medo da morte nos domina? O medo de morrer, o pânico. Quantas vezes? Foi o que aconteceu com os discípulos. Eles estavam com medo de morrer.
E gritaram para Jesus, se achegaram a Jesus e gritaram: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. E eu repito para você, o Senhor está presente. Por mais que muitas vezes você pense que Ele está ausente, mas Ele não está. Agora, uma coisa que você precisa entender. Uma coisa que você precisa entender é que o Senhor deseja te ouvir. O Senhor deseja te ouvir. Compreenda isto. O Senhor deseja te ouvir. Ele quer escutar a sua oração. O Senhor quer ver a tua fé. O Senhor quer ver a tua confiança. E enquanto você não orar, enquanto você não clamar, não suplicar, não elevar a sua voz em oração, você vai ficar com essa sensação de que Jesus está dormindo, de que Deus está ausente. Eu repito para você, o Senhor deseja nos ouvir, o Senhor quer ouvir você. Você que hoje passa por uma tribulação, você que hoje passa por uma tempestade, você que hoje está em alto mar, em meio a uma grande tempestade, você que está sentindo o teu barco balançar por conta das ondas fortes, agitadas, o Senhor deseja te ouvir e você precisa clamar, você precisa fazer uma oração de clamor. Você precisa fazer uma oração de súplica. E meu povo, são dois tipos de orações que a gente precisa aprender a fazer. A oração de clamor, a oração de súplica. Nós vamos fazer muito isso, tanto aqui no Orando com a Palavra, como no nosso programa amanhã, às 8 horas. Amanhã, no nosso programa Geração Bem-Aventurada, e eu convido a você a fazer parte dessa geração bem-aventurada. Amanhã um momento de oração será um momento de oração de clamor, de súplica, de gritarmos para Deus. Mas eu vou dizer para você que tipo de grito é que a gente precisa dar. Daqui a pouco eu vou dizer para você. Mas o Senhor quer nos ouvir. O Senhor quer ouvir você. Não fique só chorando diante do medo que você sente. Transforma esse medo em oração. Transforma essa angústia em oração. Transforma o medo, a angústia, a ansiedade em oração e clama aos céus. E clama a Deus. Clama. Suplica. Suplica. Depois o Evangelho vai mostrar a reação de Jesus. Quando os discípulos se achegam a Jesus, o despertam, e eles dizem para Jesus: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. O que é que Jesus responde para eles? Jesus diz para eles: por que tendes medo? Homens fracos na fé. Por que tendes medo, homens fracos na fé? Por que tendes medo, homens fracos na fé? Por quê? Por que nós temos tanto medo?
Meu povo, um dos sentimentos mais perigosos para uma vida equilibrada e feliz é a sensação contínua de medo. É um dos sentimentos mais perigosos para uma vida equilibrada e feliz. É aquela sensação contínua de medo. A melhor forma de perder a alegria. Talvez você era uma pessoa muito alegre e em meio a essa pandemia, em meio a essa tempestade, em meio a situação difícil que você começou a enfrentar, parece que você perdeu a alegria. A melhor forma de perder a alegria é deixar o medo dominar os nossos pensamentos. Você não pode deixar o medo dominar os seus pensamentos. Porque se isso acontece, o medo te rouba a alegria. O medo te domina e rouba a alegria. Quais são os teus medos? É claro que nós precisamos também compreender que existem dois tipos de medo. Existem dois tipos de medo. O primeiro é aquele medo que nos faz tomar cuidado. O primeiro medo é aquele que nos faz tomar cuidado. Ou seja, é aquele medo que até nos serve de defesa. Por exemplo, estamos em meio a uma pandemia e a recomendação é: fique em casa. Ou seja, você tem medo de ser infectado, então o medo está te defendendo. O primeiro tipo de medo é o medo que tem a ver com a defesa, que vai te ajudar a se defender. E qual o segundo tipo de medo, padre? O segundo tipo de medo é o medo negativo. Que medo negativo é esse, padre? O medo negativo é aquele que cria ansiedade. Tem muita gente ansiosa, não tem? Tem muita gente com ansiedade, não tem? O medo negativo é aquele que cria ansiedade e bloqueia toda iniciativa diante dos problemas. A pessoa fica bloqueada, a pessoa trava. E é desse medo que nós precisamos nos libertar. E é deste medo que Deus quer nos libertar. Porque Deus não quer ninguém preso a este medo. Por quê? Porque este medo é um medo destrutivo. É um medo que destrói a vida. Quantas pessoas que vivem apavoradas, quantas pessoas que vivem até mesmo pensando constantemente que vão morrer, e quantas pessoas que até estão desistindo de viver. É este medo negativo, é dele que nós precisamos nos livrar e pedimos a graça a Deus para que Ele nos liberte. Para que Ele nos liberte. E o bom, deixa eu dizer para você, mas que você creia. Deus quer nos libertar deste medo destrutivo.
Deus quer libertar você deste medo destrutivo, deste medo negativo, que te bloqueia, que não te permite ter iniciativa, ter atitude para enfrentar a situação. Deus deseja nos curar e libertar deste medo. Deus deseja fazer isso conosco. Deus deseja fazer isso com você. Deus deseja fazer isso com você. Você crê nisso? Você acredita nisso? Meu povo, a própria Sagrada Escritura, a própria Bíblia, ela nos mostra que nas origens, lá no Gênesis, lá no livro do Gênesis, nos mostra como foi que o medo surgiu. Como foi que o medo surgiu? Lá no Gênesis capítulo 3, versículos 9 e 10, nos mostra e nos ensina que o medo, ele surgiu a partir da desobediência do homem a Deus. Foi assim. Foi assim que surgiu. Por exemplo, se eu pegar aqui para vocês essa passagem, rapidamente, de Gênesis 3, 9 e 10, diz assim, ó. E Yahvé Deus chamou o homem. Onde estás? Quando Adão peca, e quando ele ouve os passos de Deus no jardim, quando ele percebe que Deus está se aproximando, ele foge. E ele vai se esconder. E Deus vai atrás dele. Onde estás? Disse ele. Olha só o que o homem respondeu para Deus. Ouvi teu passo no jardim. Respondeu o homem. Olha só o que o homem respondeu, meu povo. Eu tive medo. Eu tive medo. Porque estou nu e me escondi. Eu tive medo ao ouvir os teus passos, ao perceber que o Senhor estava se aproximando. O homem ali ele já tinha pecado, ele já tinha desobedecido a Deus. O que isso significa? Que ele já tinha quebrado a comunhão com Deus. Ele tinha se afastado de Deus. Olha de onde é que o medo surge, meu povo. Daí. Por isso, essa passagem do livro do Gênesis, lá no início, já nos mostra que o medo surgiu a partir da desobediência do homem a Deus. Ou seja, do afastamento de Deus. E este afastamento de Deus é o que nos deixa, compreenda isto, o afastamento de Deus nos deixa desprotegidos e nos deixa na mira, para sermos atingidos pelo medo e sermos dominados por ele. E é por isso que a cura para este medo negativo, destrutivo, está onde? Se este medo surge a partir do momento que eu me distancio de Deus, que eu quebro a comunhão com Deus, o que é que me faz superá-lo? O meu retorno a Deus, a minha reconciliação com Deus, a minha comunhão com Deus.
Se eu tiver comunhão com Deus, se eu estiver na graça de Deus, eu vou superar esse medo. Eu vou ser liberto desse medo, porque Deus quer. Porque Deus está à procura de você hoje. Assim como Deus saiu para procurar Adão, que teve medo e se escondeu. É muito bonito isso. Deus vai atrás do homem. Assim como hoje Ele vai atrás de você. Assim como hoje Ele vai ao teu encontro. Por isso que nós não podemos mais fugir de Deus. Nós não podemos fugir de Deus, meu povo. Você não pode mais fugir de Deus. Não pode. Porque senão você vai ser atingido pelo medo e vai ser dominado por ele. O contrário do medo é a fé. O contrário do medo é a fé. E o que a fé nos faz? A fé, ela nos faz depender de Deus. A fé nos faz depender de Deus. E o medo nos leva. Olha o que o medo faz. Olha o que o medo tem feito com você. Talvez tenha feito isso com você. O medo, ele nos leva a olhar para as nossas impossibilidades. O medo nos leva a olhar para as nossas impossibilidades. Eu olho para a tempestade da minha vida e vejo que é impossível sair vivo dessa situação. Olha o que o medo faz. Olha o que o medo faz. Repito para você. O medo nos leva a olhar para as nossas impossibilidades. Ou seja, o que os discípulos poderiam fazer diante daquela tempestade? Nada. Poderiam, claro, tentar se salvar. Mas eles não agiram por si mesmos. O que foi que eles fizeram? Aproximaram-se de Jesus e foram acordar o Senhor. Clamaram a Jesus. É isso, meu povo. É isso. Pela fé, nós estamos unidos a Deus e vencemos. Repita comigo: pela fé eu vencerei. Pela fé eu vencerei. Pela fé eu vencerei. Diga isso. Pela fé eu vencerei. Pela fé eu sou vencedor. Pela fé eu sou vencedor. Agora, com medo, nós ficamos sozinhos. E qual é o resultado do medo? O resultado do medo é o nosso fracasso. É a nossa derrota. Você não nasceu para ser um derrotado. Não. Você não é um derrotado. Você não é um fracassado. Você é um vencedor. Você é um vencedor. Isso. Vai dizendo isso. E depois, o Evangelho vai dizer o quê? O Evangelho vai dizer o seguinte: pondo-se de pé, conjurou severamente os ventos e o mar. Conjurou severamente os ventos e o mar, e houve grande bonança. Olha só, meu povo, o que acontece quando nós clamamos a Deus. Olha o que acontece quando nós suplicamos ao Senhor, quando nós elevamos o nosso clamor aos céus. O Senhor age. Em meio às nossas tempestades, o Senhor age. Nós não estamos sozinhos na barca. Ele está conosco. E Ele tem o poder. Olha só. Olha o poder da palavra de Jesus. Jesus ordenou aquela tempestade, aquele mar, aquele vento forte. Jesus ordenou e houve grande bonança. Olha o poder da palavra, meu povo. E aí você começa a compreender
A importância desse nosso programa aqui, a importância desse nosso momento de oração. Como é o nome desse nosso momento de oração? Orando com a palavra. Mas que palavra é esta, Padre? É uma palavra que não é minha, uma palavra que não é sua, uma palavra que tem o poder de acalmar a tempestade. Olha a importância desse momento. Olha a importância de se rezar com a palavra, de se orar com a palavra. Olha a nossa necessidade da palavra de Deus. Olha o que a palavra de Deus pode fazer nas nossas vidas. Aquela força que você não sente para enfrentar os problemas, para enfrentar a situação difícil, para enfrentar a tempestade. Você se sente impotente, mas se você ora com a palavra, essa palavra age na tua vida. Olha o poder da palavra de Deus. Olha o poder da palavra de Deus. Jesus ameaçou o vento, Jesus ameaçou o mar e ordenou. E a tempestade acabou. E a tempestade acabou. Grande foi a bonança, a calmaria. E os homens ficaram espantados. Meu povo, grande foi a bonança. Eu repito para você, em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores, porque nós não estamos sozinhos. Ele está conosco no barco. Ele está conosco no barco. Que hoje você vá dormir repetindo isso. Repetindo essa frase. Ele está comigo no barco. Ele está conosco no barco. Talvez você e o seu marido, a sua família, estejam passando por momentos difíceis. Diga para o seu marido, diga para a sua esposa, nós não estamos sozinhos. Nós estamos no barco de Jesus. Ele está conosco no barco. Mas nós precisamos clamar. Nós precisamos gritar para Jesus agora. Atenção. Atenção. Que grito é esse, Padre? Escute bem. O seu grito não pode ser um grito de desespero. O seu grito não pode ser um grito de desespero, não pode. O grito que você precisa dar é um grito de confiança, de súplica, de clamor. É esse grito que você precisa dar. Não é um grito de desespero, é um grito de fé, é um grito de confiança. Porque você sabe em quem você colocou a sua fé. Você sabe em quem você colocou a sua fé. Naquele que tem o poder de acalmar tempestades. Quem é este a quem até os ventos e o mar obedecem? É Jesus, nosso Senhor. E é a Ele que nós queremos agora levantar a nossa voz. O nosso clamor, a nossa súplica. Eu não sei o que você está enfrentando hoje. Eu não sei quais são as tuas tempestades de hoje, ou qual é a tua tempestade de hoje. Eu só sei que você precisa gritar. Não um grito de desespero, mas um grito de fé. Porque você sabe em quem você colocou a sua confiança. Você sabe em quem você depositou a sua fé. Em Jesus, que tem o poder sobre todo o mal. Sobre todo o mal. Por isso, meu povo, rezemos agora. Rezemos. Rezemos ao Senhor. Vamos suplicar ao Senhor que neste momento estenda a sua mão sobre a nossa tempestade. Você que tem vivido dias difíceis, clame agora a Jesus.
Clame agora ao Senhor. Você que tem se rendido a este medo destrutivo, que o Senhor neste momento te liberte. Pelo poder da sua palavra, que você seja liberto deste medo que tem te destruído aos poucos. Deste medo que tem te aprisionado. Você é um vencedor, porque você não está sozinho. Você está com Jesus. Você está com Jesus. E Ele está com você. Mas Ele quer te ouvir. Ele quer ouvir você. Senhor Jesus, neste momento nós clamamos a Ti. Neste momento, Senhor, nós clamamos a Ti. Neste momento, Senhor, nós dizemos como os discípulos: Senhor, salva-nos. Estamos perecendo, estamos morrendo. Senhor, nesta noite, vem em nosso auxílio agora. Vem, Senhor, em nosso auxílio, dai-nos o Teu poder. Age em nós, Senhor. Age nas nossas vidas agora, Jesus. Tu és o Senhor de todo o poder e o vencedor de todo o mal. Sim, Senhor, se nós nos deixarmos levar pelo medo, pelo pânico, nós vamos afundar, como Pedro, que estava caminhando sobre as águas, mas sentiu medo e afundou. Senhor, salva-nos. Salva-nos, Senhor. Salva-nos. Salva-nos. Tu és, Jesus, a nossa força e a nossa vitória. Canta isso. Nada poderá me abalar. Nada poderá me derrotar. Diga isso. Tome posse dessa palavra. Nada poderá me abalar. Nada poderá me derrotar. Nada. Em Cristo eu sou mais do que vencedor. Que o Espírito Santo seja derramado sobre a tua vida neste momento. Que o Espírito Santo, o poder do alto, força do alto, venha sobre ti. Te fortaleça, renove as tuas forças, o teu ânimo, a tua alegria. Que o Senhor te liberte agora de todo mal. Eu dizia que o mal sempre tenta nos atingir. Senhor, livra-nos do mal. Livra-nos de todo mal, Senhor. Que não sejamos atingidos pelo mal. Livra-nos. E que nós, Senhor, e que nós hoje sejamos livres do medo, livres do pânico, livres da ansiedade, livres de toda e qualquer prisão. Pelo poder da Tua palavra e do Teu Espírito. Que nada nos abale, Senhor. Que nada nos faça desistir. Que você não desista da vida. Que você olhe para Jesus. Não olhe para suas impossibilidades. Olhe para Jesus. Nada poderá me abalar. Nada poderá me derrotar. Se eu estiver com Ele, unido a Ele, em comunhão com Ele. E se eu estiver em comunhão com Ele, Ele será a minha força e a minha vitória. A sua força e a sua vitória é Jesus. Diga isso. A minha força e a minha vitória é Jesus. A minha força e a minha vitória é Jesus. A minha força, a minha vitória é Jesus. Diga para a sua tempestade. Diga para a sua tempestade. A minha força e a minha vitória é Jesus. Jesus, basta uma palavra tua para esta tempestade se acalmar. Basta uma palavra tua, Jesus, e esta tempestade vai se acalmar hoje. Eu te entrego, Senhor, a minha tempestade. Entregue a sua agora e clame, grite a Ele. Não um grito de desespero, mas um grito de confiança, de esperança, de fé. Porque Ele está aqui no meio de nós. Bendito seja, Jesus. Bendito sejas por tudo aquilo que o Senhor está fazendo agora. Bendito seja, Jesus.
Bendito sejas. Obrigado porque o Senhor nesse momento está renovando muitos corações a força, a fé, a confiança. Amém, Jesus. Obrigado. Falta 1 minuto para a live cair. Passa rápido, né? Falta 1 minuto apenas para a live cair. Mas que o Senhor renove agora a tua força, o teu ânimo e que Ele te liberte. Que você hoje seja fortalecido e que você hoje durma tranquilo e em paz. Pela intercessão de São Miguel Arcanjo, de Nossa Senhora, que desça sobre a sua vida a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. A tua força e a tua vitória é Jesus. Um forte abraço a todos vocês.